Olá, meu nome é Juliana Rafaela, sou do quarto período de Engenharia Mecânica. O meu plano de trabalho é intitulado de Remediação de Efluente Industrial em Lavanderias do Polo Têxtil, no Agreste Pernambucano, tendo como orientador o professor doutor Adriel Lima. A priori, vamos começar explanando sobre a indústria e lavanderia têxtil. Pois bem, a indústria têxtil é considerada como um dos principais setores tradicionais complexos devido à sua longa cadeia produtiva. Além disso, é um dos ramos importantes dentro do setor econômico, pois atende necessidades, fomenta a indústria da moda e ainda é geradora de empregos. As lavanderias têxteis fazem parte dessa cadeia de produção, lidando com o beneficiamento dos jeans. Esses beneficiamentos de peças jeans passam por processos químicos e físicos, gerando assim cargas poluidoras, o que contribui para o atual status da indústria têxtil de segundo setor mais poluente do meio ambiente. Com isso em mente, foi desenvolvido um fluxograma que auxiliou no desenvolvimento da pesquisa e que apresenta a sequência do trabalho de maneira simplificada e lógica. A priori, começamos com uma revisão da literatura acadêmica, do qual foi possibilitado o estudo de métodos de degradação de efluentes. Essa revisão também possibilitou a elaboração do roteiro de entrevistas juntamente com a aplicação, o que serviu para gerar um banco de dados. Essa revisão da literatura também foi necessária para fazermos pesquisas de campo, do qual surgiu algumas dúvidas, como por exemplo, os métodos empregados pelas lavanderias, eles são eficientes? E qual seria o nível de eficácia? Podem ser melhorados? Isso tudo serviu também para a aplicação do roteiro de entrevistas. A aplicação do campo também, de pesquisas do campo, também foi importante para fazermos análise do documento roteiro complementar de licenciamento e fiscalização para a tipologia têxtil, disponibilizada pelo CPRH, que é a Agência Estadual de Meio Ambiente. A partir dessa análise, outra questão nos veio à tona. Será que essas empresas elas estariam de acordo com o CPRH? Bom, tudo isso serviu de dados para que pudéssemos fazer análise e conclusões para finalmente fazer o encaminhamento para o fim da pesquisa. Como a nossa pesquisa é centrada no triângulo econômico formado por Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, fizemos um levantamento da quantidade de lavanderias registradas nessas cidades. O resultado que obtemos foi de um total de 96 lavanderias, sendo 47 delas em Caruaru, 48 em Toritama e uma em Santa Cruz do Capibaribe. Nesse levantamento de lavanderias, entramos em contato com o CPRH, que nos disponibilizou uma lista dessas lavanderias e o atual status de licenciamento, do qual a gente considerou até o ano de 2020. Bom, em Caruaru, 60% das lavanderias elas são licenciadas corretamente. Em Toritama, 48%. E em Santa Cruz, a única que tem lá, ela é totalmente legalizada. Bom, quanto ao licenciamento atrasado, Caruaru tem 32% das lavanderias e Toritama 25%. E não licenciadas, Caruaru tem 8% das lavanderias e Toritama tem 27%. Outras perguntas que no meio do caminho foram surgindo, por exemplo, quais eram esses beneficiamentos que tanto podem ser químicos como físicos, e qual era o porte dessas lavanderias? A gente tem que a classificação do porte é realizada de acordo com a capacidade de produção de peças em toneladas pelas lavanderias. Essa capacidade de produção irá impactar na quantidade de efluente gerado e, consequentemente, na do lodo residual. Aplicando então um questionário a 5 lavanderias diferentes, do qual colocamos o nome delas A, B, C, D e E, observamos que todas elas eram de pequeno porte, pois não atingiam ou não ultrapassavam o valor de 100 toneladas por mês da capacidade de produção. Como já disse, as técnicas de beneficiamento possibilitam a criação de diversos efeitos no tecido. Essa tabela nos mostra alguns dos processos que são frequentemente utilizados nas 5 lavanderias onde foram submetidos os questionários. Como, por exemplo, a lavanderia A, ela utiliza as técnicas de lixado, pistolado e arriado. A lavanderia B, a técnica de uso de amassado e estonagem. A lavanderia C, o uso de lavado e cristal. A lavanderia D,
utiliza o laser e ozônio. Já a lavanderia E utiliza lixado, laser, bigode 3D, estonagem, tingimento, clareamento, pistolagem e desengomagem. Essas empresas elas costumam utilizar para fazer o tratamento do seu efluente equipamentos e materiais como compressores, bombas, tanques, agentes químicos como o PAC. O tempo de remoção de carga varia justamente devido a variáveis como a técnica de beneficiamento dos DIS, que será usado, e os equipamentos que serão empregados. A gente tem aqui essa tabela que mostra justamente o tempo que cada lavanderia leva para tratar determinada quantidade de efluente, como, por exemplo, a lavanderia A, que leva 20 minutos para tratar 10.000 litros de efluente. A B leva entre 1 hora e 1 hora e meia para tratar 15.000 litros. A lavanderia C leva 45 minutos para tratar 20 litros de efluente. A lavanderia D leva 1 hora para tratar 120 litros de efluentes. Já a lavanderia E não nos informou esse dado. Visitar as lavanderias foi uma parte de suma importância dentro da pesquisa, para poder coletar amostras. Durante as visitas, coletamos então 3 amostras de efluentes quando entra no ETA, que é a estação de tratamento da água, e quando sai. Essas amostras elas foram coletadas com auxílio de pipetas descartáveis de 3 ml. Logo após a coleta, essas amostras elas foram colocadas em tubos plásticos de 15 ml cada um. E em seu corpo foi marcado de caneta vermelha permanente a identificação da lavanderia, sendo que identificamos essas lavanderias com o nome de A e B. Esses tubos eles foram revestidos de papel alumínio e depois foi colocado em volta uma fita crepe com a letra da identificação correspondente a cada lavanderia. Os tubos foram armazenados em um suporte de isopor para não virarem e ficaram dentro de uma caixa também de isopor com bolsas de gelo. Essa caixa estava dentro de uma bolsa térmica para tentar manter as amostras mais refrigeradas o possível. A coleta de amostra foi submetida no pH-metro, primeiro a de efluente bruto, que apresentou pH de 3,77 na lavanderia A e 5,51 na lavanderia B. A segunda imagem mostra os valores de saída, ou seja, do efluente tratado, que vamos ver daqui a pouquinho esses valores. A coleta de amostra ela foi importante para poder averiguarmos se os métodos do sistema de tratamento aplicados na ETA de alguma dessas lavanderias, que o mais comumente é o sistema por processo contínuo, eles são eficazes e eficientes. Como as coletas de amostras foram feitas nas lavanderias A e B, temos que os resultados de saída do pH das duas foram, na lavanderia A, 6,80 e na lavanderia B, 4,51. Concluindo então que a metodologia nos está ajudando para adequação ao parâmetro já estabelecido, que é entre 7 e 9, de acordo com o CONAMA número 430, de 13 de maio de 2011. Seção 2. E a gente também pode observar nessas imagens que, por exemplo, o efluente bruto da lavanderia B, ele tem uma acidez menor do que o seu efluente tratado. Isso também é uma questão que precisaria de mais pesquisas para se aprofundar e entender o porquê isso está acontecendo. Bom, quanto à questão da turbidez, temos a mesma situação para a lavanderia A, que teve a média de saída de 1,9 NTU, ou seja, 4 vezes maior que o já estabelecido, e o da lavanderia B, que teve uma média de 3,13, sendo aproximadamente 6,26 maior do que o já estabelecido, de acordo com o SAMAI, que diz que a turbidez tem que estar menor que 0,5 NTU. Bom, concluímos então que a pesquisa foi baseada em levantamento da literatura científica, visto que os métodos empregados pelas lavanderias divergem e também possuem pouco nível de confiabilidade quando comparado aos parâmetros já estabelecidos, logo se vê a importância de pesquisas que aprofundem em um método que consiga atender à demanda de todas as lavanderias e atinja as medidas parametrizadas. E por fim, agradeço a atenção de todos vocês e também a organização do COINTER 2021 por ter me dado a oportunidade de participar desse evento. Muito obrigada.